Oi, oi, bem-vindo a mais um vídeo. E como resultado lá da enquete que eu fiz no Insta, hoje eu vim falar um pouquinho sobre as três principais técnicas de aquarela. E aproveitar para testar esses pincéis para aquarela da Condo, né? Já tinha muito tempo que eu usava os mesmos pincéis e eles já estavam ficando desgastados, sabe? E meio durinhos. 5 anos usando os mesmos pincéis acaba dando nessas coisas. Então eu fui atrás dessa linha, principalmente por ser ergonômica, atraiu muito isso nela. E de cara as cerdas são muito macias e as pontas bem finas, o que já fez valer totalmente a pena, né, em comparação ao que eu tava usando. Gostei bastante ali. Quando a gente dá uma molhada no pincel para tirar aquele durinho que vem na embalagem, você já percebe de cara que são cerdas bem macias, o que a gente sabe que é muito essencial para aquarela. Então agora, né, para mostrar quais técnicas são essas, eu resolvi usar o meu vermelho, esse vermelho meio rosado que vem da Pentel, né, porque eu acho que vai aparecer mais no papel assim para gravar para vocês aqui. E a primeira e também mais simples é o molhado sob seco, que é basicamente quando você carrega o seu pincel com tinta e usa para preencher toda uma área. Então você vai carregar o seu pincel com a tinta que você quer usar, a cor da tinta que você quer usar, e você vai aproveitando enquanto tá molhado, enquanto tá úmido a área que você pintou, você vai espalhar essa tinta no formato que você quer. Então eu fiz ali um quadrado, tentei deixar ele bem retinho. Você vê que enquanto a tinta tá molhada, você ainda consegue mexer bastante nessa área. O importante é quando ela começar a secar você não mexer muito, porque senão você vai criar muitas manchas. Então essa técnica ela é muito boa para você usar em superfícies ali que você quer preencher totalmente, né, espaços pequenos e homogêneos, ou também para criar texturas. Por exemplo, se você der uma leve esfregada com o pincel no papel, você consegue criar uma certa textura ali. Então ali eu peguei uma tinta com mais água do que tinta, então ficou bem clarinho. Daí em seguida eu fiz de novo, botando mais tinta na água para ficar um pouco mais escuro, mais visível. E se você tirar um pouco dessa tinta do pincel, deixar ele um pouco mais seco e esfregar no pincel suavemente, né, sempre, você consegue criar mais textura ainda. Então, quanto menos tinta você tiver no pincel, mais textura você cria. É bem útil para você fazer aquelas pinturas um pouco mais blocadas, em que você tem a separação das coisas perfeitamente, sabe? Ou para fazer céus também, né? Enfim, texturas no geral ficam muito legais assim. E já a segunda técnica, ela seria o molhado no molhado, que é basicamente quando você cobre toda a superfície que você vai pintar com água, né? Geralmente é com água 100% limpa. É bom quando você estiver pintando aquarela ter 2 potes com água, um com água para você pegar a água limpa e outro para limpar o pincel. Mas como eu só estava fazendo testes, eu usei só um copo ali, então você vê que a água está um pouco rosada. Mas então você vai cobrir toda essa superfície com água e em seguida você vai vir com um pincel carregado de tinta ali e vai espalhando essa tinta na parte que já tem água. Quanto mais você conseguir espalhar essa tinta homogeneamente, mais você vai conseguir deixar essa parte lisa. Então essa técnica ela é muito boa para espaços grandes, porque é muito difícil no molhado sob seco você conseguir espalhar uma tinta tão concentrada que seca tão rápido, porque quanto menos água, mais rápido a sua pintura vai secar. Então usar o molhado no molhado para áreas grandes é muito bom, porque assim você tem tempo de cobrir toda aquela área. E além disso, essa técnica, né, o molhado sobre molhado, ela também é muito boa para você misturar cores, né, ou unir cores usando a expansão. Eu peguei aí um pouquinho do laranja para mostrar isso, que eu acho que com 2 cores fica um pouco melhor de ver. Mas basicamente você vai fazer a mesma coisa, você vai limpar o seu pincel, pegar bastante água ali nele, cobrir toda uma superfície. Ali eu fiz outro quadradinho com água. Você vê que a água não tá limpa, porque a água do copo também já tá rosa, né? Então não tinha como ficar limpa. Mas basicamente você vai fazer isso, você vai cobrir uma área com água, bastante assim. E aí em seguida você vai só pegar
a cor da tinta que você quer. E aí você vai dando leve batidinhas nessa água e deixar com que essa tinta se espalhe sozinha, né? E por isso que se chama expansão. Você vai deixar com que a tinta se expanda na água ali. Essa técnica é muito legal, dá pra fazer coisas muito bonitas, mas é importante sempre lembrar que você não vai ter muito controle sobre essa tinta, porque ela, na água, ela vai se expandir para onde ela quiser. Então é bom adicionar essas cores devagar, uma de cada vez, porque aí você tem pelo menos um certo controle. Eu tentei deixar o quadrado dividido, né, com o rosa em cima e o laranja embaixo ali na diagonal, e até que ficou bem legal, mas as cores elas vão se misturando quando você usa essa técnica. Fica muito bonito para você fazer galáxias, por exemplo, né? Se você usar azul, rosa, roxo e preto, você consegue criar galáxias muito bonitas, fazendo ali sempre com paciência, dando essas leves batidinhas, e ver o que sai depois quando a tinta secar. Por fim, a terceira técnica, ela seria a mista, que é basicamente quando você usa as duas coisas, tanto molhado sobre o seco, como o molhado no molhado. Aí eu demonstrei fazendo esse degradêzinho, né? Então você vai pegar o seu pincel carregado de tinta, dá pra ver que tá bem pigmentado, com muita tinta, nessa texturinha tipo leite, né? E aí em seguida você vai dar uma limpada de leve no seu pincel, pegar água com ele, deixar o seu pincel um pouco carregado de água, e aí você vai puxando essa tinta para baixo, né? Você vê que tem que ser feito bem devagar, com bastante paciência, porque aí você vai sempre voltando lá em cima e trazendo, sem encher muito de água, porque senão você vai criar muitas manchas nesse degradê. E a ideia é tentar deixar essa transição o mais suave possível que você consiga ali. Então você pega um pouquinho de água e vai descendo essa tinta. E quanto mais água você tem, mais você consegue ver que fica mais claro essa cor, né? Então você cria realmente um degradê. E esse é um exemplo de você usar a técnica mista. Outro exemplo que eu vou demonstrar ali daqui a pouco é quando você faz a sua camada de molhado no seco, espera ela secar totalmente e em seguida você traz outra camada por cima. Então você também pode fazer isso, né? Porém, essa técnica do degradê, ela é muito usada para fazer céus, para você fazer, por exemplo, pinturas de rostos, né, retratos. Você pode usar para dar profundidade nos rostos que você faz. Ou, por exemplo, se você pintar uma maçã, um círculo, etc., você pode dar profundidade nessa pintura fazendo o degradê. E para demonstrar, eu não gosto muito de deixar folhas com espaços em branco, então resolvi fazer alguns moranguinhos ali, usando um pouco dessas duas técnicas e tentando demonstrar aí para vocês o que eu mais ou menos disse, né, do que você pode fazer com ela. No primeiro morango eu vou usar o molhado no molhado, usando essa técnica de expansão. E no segundo morango eu vou usar a técnica mista. Eu vou começar com o molhado sob seco e em seguida eu vou fazer algumas camadas por cima dele para criar um pouquinho de profundidade, um pouquinho de sombra. E aí eu coloquei essa parte em time-lapse para o vídeo não ficar muito longo, mas para vocês poderem ver aí como usar essas técnicas na prática de uma forma bem simples e rápida, porque são moranguinhos, né? Você consegue fazer, são pequenos, você consegue fazer bem rapidinho para testar como que funciona. Então fica aí com o processo dos morangos. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, 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 baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. And twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice. Ficou ainda um espaço muito vazio ali do lado, então eu resolvi fazer mais um morango usando de novo a técnica do molhado. Só que dessa vez eu resolvi usar mais água do que tinta. Então vocês vão perceber que ficou um pouco mais claro do que o primeiro e que dá pra ver um pouco melhor como que funciona essa expansão, né? Como que ela é imprevisível. E essa é uma das partes mais legais de usar essa técnica, na minha opinião. Eu gosto muito, né? Você pode fazer fundos muito bonitos com essa técnica, misturando cores próximas, cores análogas ou cores opostas também. E ali eu usei bem menos tinta, deixei com que a tinta se expandisse sozinha, né? No primeiro morango eu fui escolhendo onde eu queria colocar mais rosa, onde eu queria colocar mais laranja. E no segundo eu deixei isso se decidir pela água, por onde a tinta queria ir. E eu gostei bastante de como que ficou esses 3 moranguinhos, né? Principalmente o do meio, porque eu gosto muito de fazer esses sombreados em que você vai adicionando mais cores escuras por cima e aí você vai suavizando as bordas ali, como eu tô fazendo com o pincel. Então fica bem bonitinho. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
agora eu tô terminando, né, fazendo as sementinhas do morango usando a minha caneta nanquim. Eu achei que ela é a ponta dela é muito grossa para fazer esses morangos que eram muito pequenos. Então depois eu usei o pincel mesmo para finalizar. Mas é isso, né? Basicamente, essas são as 3 principais técnicas de aquarela. E assim, elas são essenciais para tudo que você quiser fazer com aquarela. Então vale muito a pena treinar, fazer alguns testes, como eu fiz aí com os morangos. Segue o canal para mais vídeos assim e curte para mim saber se você curtiu, né? E é isso, em breve eu tô aí com mais vídeos.